estava conversando. Papai, posso ir embora? Pode. Atravessei, fui embora. E quando eu estava chegando em casa, eu encontrei com a minha irmã e ela disse: Nai, vamos na vizinha fazer um favor para a mãe? Entregar uma caixa de sapato? Falei, vamos. Chegamos na vizinha e entregamos essa caixa de sapato. E a vizinha, dentro da casa dela, tinha um pitbull. Só que o pitbull me conhecia. No período da tarde eu estava brincando com ele. A vizinha, por sinal, era minha tia. E ali, o portão dela, nós morávamos na favela, a situação não era muito boa. O portão dela, ele travou no chão, emperrou e caiu. E aí o pitbull que estava dentro da casa veio para fora. Mas a minha irmã e a dona do pitbull fizeram uma barreira para ele não vir, para ele não passar para fora. Então ele passou por dentre as pernas dela e veio na minha direção. Quando ele estava vindo na minha direção, eu virei de costas para não ver o que estava acontecendo. Mas antes que eu virasse totalmente, estava ainda de perfil, ele veio e tentou abocanhar o meu pescoço. Na época, eu era muito pequenininha, eu tenho, gente, 22 anos, sou desse tamanho de salto, vocês imaginam assim. E eu tinha 6 anos, era metade do meu tamanho. E o cachorro, ele veio, meu cabelo estava solto, assim, do lado, ele era bem longo. Conforme ele veio, mordeu meu pescoço ia laceando, se embaraçando na boca dele, nos dentes, de forma que ele não conseguia morder. Foi então que ele cravou o dente na minha cabeça e não soltou mais. Batiam, faziam de tudo e ele não soltava. A minha irmã foi chamar a minha mãe. E a dona do pitbull, ela tentou me abraçar para me socorrer. Mas conforme ela me abraçava, ela olhou para minha cabeça e desmaiou. E ali ficou apenas eu e o cachorro. E então o filho dela, que estava dentro da casa, veio para fora. Quando ele viu aquela cena, ele pegou o cachorro pelas costas e levantou, suspendeu no ar. Mas conforme ele levantou, ao invés do cachorro abrir a boca, ele cravou os dentes na minha cabeça. Olhe para cá, por gentileza. Ele fez exatamente este movimento e arrancou tudo. Eu dou graças a Deus que hoje é só uma peruca. Mas na época ele arrancou pele, veio em carne e ficou apenas no crânio da minha cabeça. O meu rosto era a única parte que ficou intacta. E ali existiam pessoas na rua, tinham pessoas na rua, mas eles não tinham coragem de vir até mim. Então eu fui andando para casa, porque era como se eu estivesse conversando com vocês aqui e tudo estivesse acontecendo, eu não sentia nada. Então uma pessoa falou, mas calma aí, naquele momento você não sentiu dor, você não chorou, você não gritou? Eu falei, não. Ah, mas eu sei por quê. É porque naquele momento a adrenalina estava muito alta e o sangue estava quente. Você só sente dor quando a adrenalina baixa e o sangue esfria. Só que, para pensar comigo, eu passei horas e a dor não chegou. Então eu olhei para aquela pessoa e falei assim, não, eu tenho certeza que não foi o meu sangue. Eu tenho certeza que não foi a minha adrenalina, mas o sangue de Jesus que me cobriu. Você não glorificou? O sangue de Jesus que me cobriu. O sangue de Jesus que te cobre. É o sangue de Jesus que te livrou. É o sangue de Jesus que te permitiu chegar até aqui. É pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos. E este mesmo sangue estava me cobrindo naquele momento. Então eu fui andando para casa. Enquanto eu estava andando, a minha mãe desesperada me pegou no colo. Eu falei, mamãe, não chora, não está doendo. E a minha mãe chorando, eu falei, mamãe, vamos para casa. E a mamãe chorando. Nós entramos no primeiro carro, porque nós estávamos pegando carona. E ali dentro do carro, a minha mãe desesperada, eu olhei para ela e falei, mãe, calma. E ela chorando. Então eu fechei os meus olhos. Falei, pai, me dá uma estratégia. Me ajuda a acalmar a mamãe. Me ajuda, papai do céu. E eu ouvi uma voz dentro de mim que dizia assim, canta. Só que naquele momento eu pensei, eu vou cantar o quê? Porque quando chega em momentos assim, a gente não sabe o que cantar. Vem tudo menos um louvor na cabeça. Mas eu lembro que eu conversei com a minha mãe e falei, mamãe, eu já sei o que eu faço para te acalmar. Vamos cantar? E a mamãe chorando. Canta, mamãe. E ela chorando. Eu falei, quer saber? Eu vou começar. Quando a senhora quiser, a senhora me acompanha. E a partir do momento que eu decidi começar, veio um louvor na minha cabeça que foi cantado hoje aqui. Aquele que diz assim, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. E nós fomos cantando de casa até chegar no hospital. Mas para comigo para pensar que o hino só veio depois que eu tomei a atitude de começar. Eu falei aqui no sábado e repito,
Muitas vezes Deus coloca coisas na nossa mão, faz promessas e você fica esperando, Jesus, por que não aconteceu? Porque quem tem que dar o primeiro passo é você. As ferramentas Ele te dá, mas quem faz é você. Dê o primeiro passo para Jesus. E deixe Jesus fazer o que Ele tem prometido em sua vida. Porque os únicos que podem impedir a sua bênção e a concretização da promessa na sua vida é você mesmo. Nós começamos a louvar e a minha mãe foi se acalmando, cantamos de casa até chegar no primeiro hospital. Chegamos no primeiro hospital, o médico falou que não podia cuidar e me levaram para o Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina. Lá no Hospital das Clínicas, eu fiquei na UTI, internada com o meu pai, porque a minha mãe precisava cuidar da casa, tem 7 irmãs e precisavam ser cuidadas. E ali, o meu pai, ele falou para minha filha, isso aconteceu no dia 16 de outubro de 2007, mas no dia 14, domingo, nós havíamos acabado de encerrar uma campanha de oração de 21 dias, mais uma vez oração. E ali, o Senhor tinha nos avisado que algo aconteceria. Ele não especificou o que, quando, como, com quem, mas Ele falou, olha, se prepara porque virá uma grande prova sobre a sua vida, mas eu estarei contigo. Aleluia. Então não temas. E o meu pai comigo no quarto falou, filha, eu lembrei disso, eu tenho um conselho para te dar. Vai ter momentos aqui dentro que você vai querer chorar, vai querer questionar, perguntar a Deus por que você está passando por tudo isso. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas nos momentos mais difíceis, adore. Não questione. Não brigue com Deus. Adore. E eu com 6 anos olhei para o papai e falei, pai, eu não estou entendendo. Ele falou assim, a Bíblia que eu te dei, leia. O louvor que você aprendeu, louve. As orações que você aprendeu a fazer, ore. Não seja lá como for, adore. E todos os dias as enfermeiras faziam um curativo na minha cabeça, porque a minha cabeça, ela era apenas um buraco, e como as laterais ainda estavam aqui, eles faziam, cruzavam linhas para segurar as laterais para a cabeça não se desfazer. As enfermeiras viravam um pote de pomada na minha cabeça, enfaixavam, e elas furavam o meu corpo por cerca de 4 a 5 vezes ao dia para dar injeções, vacinas, tirar sangue, fazer exames, etc. E todas as noites, enquanto eu dormia, vinha um médico e furava a minha cabeça para saber como estava acontecendo. Mas o mais interessante é que todas as enfermeiras brigavam para me atender. Por quê? Não porque eu era bonitinha, legalzinha, fofinha, mas porque eu ouvi o que meu pai me falou. Todos os dias, eu sentada na minha maca, segurando a mãozinha de papai, enquanto as enfermeiras faziam os meus curativos, eu cantava. Só que repare que todas as vezes que você se posicionar no centro da vontade de Deus, o inimigo vai se enfurecer contra a sua vida. O meu pai costuma dizer que quem aceita Jesus compra uma guerra com o diabo. Não pense que vai ficar tudo bem, é aí que ele vai se andar, mas eu costumo dizer que se o inimigo está quietinho, é aí que você tem que se preocupar. E ali, a minha psicóloga veio para mim e falou, Taunay, eu percebi que você gosta muito de cantar e canta o tempo todo, mas você não precisa disso. Eu preciso que você pare de cantar. Porque você precisa expressar a sua dor, você precisa chorar, gritar e pôr isso para fora. E eu olhei para ela e falei, doutora, você não entende. Eu não canto apenas por cantar. Eu canto porque o meu pai mandou e a Bíblia diz que eu tenho que obedecer meus pais para viver por longos dias. E eu canto porque eu não sou besta, não sou boba. Eu fiz um teste. Na primeira vez que eu senti dor dentro do hospital, eu não queria tomar remédio porque eu sabia que o gosto era mau. Eu não queria tomar injeções porque eu sabia que ia doer para encontrar a minha veia. E aí eu falei assim, essa história de cantar parece loucura, mas não custa nada tentar. Então eu comecei a cantar. E enquanto eu cantava, a dor ia embora. Enquanto eu cantava, o meu medo passava. Enquanto eu cantava, tudo aquilo que ia me assustando parecia que não existia mais. E ali eu falei, sabe o que é? Eu não vou mais esperar a dor vir para eu cantar. Eu vou cantar para ela nem vir mais. Porque eu aprendi que é melhor prevenir do que remediar. O problema é que hoje em dia tem muito crente que só quer adorar quando precisa. Tem muito crente que só quer buscar quando a tempestade começa, quando as provas vêm. Mas Jesus está dizendo, ei, o mesmo Jesus que eu sou na sua vida quando a prova vem, eu sou quando você está na bonança. Tem gente que só vem para a igreja se precisa de um milagre, mas se não precisa, fica em casa.
Tem gente que só vem quando precisa de dinheiro, mas se não precisa de dinheiro, se está tudo bem, fica em casa porque está cansado do trabalho. Mas o mesmo Jesus que abençoa quando falta é o Jesus que continua abençoando, e é por isso que tem. Mas tem gente que não consegue ser grato. Tem gente que não consegue olhar para si mesmo e falar: Jesus, obrigada por tudo que eu tenho, e tudo que faz é olhar para o que não tem. Tudo que faz é reclamar daquilo que não tem. Mas Jesus está dizendo: ei, para um pouquinho, olha para a sua vida e olha o que eu já te dei. Olha onde você chegou. Olha quem eu fiz de você. Olha de onde eu te tirei. Olha de onde eu te coloquei. Para de reclamar e começa a agradecer. Não porque você será, mas por quem você já é. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. E ali dentro, eu fiz 27 cirurgias. A mais difícil delas chamava-se retalho microcirúrgico de grande dorsal, onde foram necessários tirar pele, veia e carne de outras partes do meu corpo para refazer a minha cabeça. Então essa cabeça linda que vocês veem aqui, ela é toda reconstruída com outras partes do corpo. Só que essa cirurgia deu rejeição, a pele morreu, ela fedia, a pele morta. Os médicos tiveram que lixar até chegar no crânio da forma que eu cheguei no hospital e refazer. A cirurgia demorou um dia inteiro, eu fui a primeira a entrar e a última a sair. Quando eu cheguei no meu quarto, toda encaixada, parecendo uma múmiazinha. A minha perna direita, quem tiver curiosidade das irmãs, depois eu posso mostrar, eles arrancaram a minha pele de toda a coxa. Então só ficou na carne, para refazer. E eu lembro que naquele momento, já era noite, eu levantava minha perna e eu falava: papai, está doendo. Só que ele chamou a enfermeira deu remédio, a dor não passava, eu falava: pai, a dor não passa. E isso foi se repetindo, até que eu olhei para ele e falei: pai, por favor. Ele chamou a enfermeira mais uma vez. Dessa vez a enfermeira, além do remédio, ela tinha um papel. Chamou meu pai no canto e falou assim: pai, a sua filha passou o dia inteiro sob efeito da anestesia. Nós já demos muitas doses de remédio para ela agora, depois da anestesia. E o corpo dela não vai aguentar tanta dosagem de remédio. Vai dar uma overdose, uma alta dosagem, e ela vai virar óbito. Então eu trouxe o papel, o senhor assina o papel para comprovar que o senhor está ciente. Nós vamos dar o medicamento. O senhor começa a se despedir da sua filha, liga para a família, porque em alguns minutos ela vai vir a óbito. E ali naquele momento meu pai, ele olhava para o papel, olhava para mim, olhava para o papel e para mim e falou assim: você me dá licença, por gentileza? Pediu para ela sair e veio para mim. Só que faziam 2 meses que eu estava dentro do hospital. Todos os dias cantando. Nem um dia chorando. Nem um dia reclamando. Eu olhei para o papai e falei: papai, vem cá. Eu fiz tudo que o senhor pediu. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não fiz nenhum escândalo. Eu estou cantando, eu estou adorando desde o primeiro dia que eu cheguei. Mas hoje, tudo que eu te peço é para o senhor me dar um remédio. E o senhor não quer me dar. E o meu pai olhou para mim e falou assim: filha, não tem mais jeito. E quando ele olhou para mim e falou: não tem mais jeito, uma luz se acendeu em mim. E eu falei assim: tem sim. Porque dias atrás meu pai tinha pego uma Bíblia e uma harpa. Ele pegou na minha mão, pediu permissão dos médicos e me levou de quarto em quarto do maior hospital da América Latina para orar pelos enfermos. Eu precisava de cura. Mas ele me levou para orar para que outras vidas fossem curadas. Meu Deus! Eu precisava de um milagre. Mas ele me levou para orar e ver milagres acontecendo na vida de outros. Porque o evangelho nunca foi sobre mim e sobre você. É desse jeito. Muitas vezes servir é renunciar às nossas vontades para viver a vontade dele. Muitas vezes servir é quando você fala: Jesus, eu preciso tanto de algo. Ele vai e fala assim: Tó, faz isso. Mas ei, não se preocupe, porque nós fazemos isso sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Aqueles todos os milagres que eu vi sendo feitos no hospital, aquelas pessoas sendo curadas através da oração, me fez ter esperança que a mesma oração que curou as pessoas também podia me curar. Eu olhei para o papai e falei: papai, como o senhor disse que não tem jeito? A oração não cura? Cura. Então ora. Meu Deus. E ali o meu pai começou a orar por mim. Só que passou o tempo e a dor não passou. Porque eu digo que oração é igual remédio. Você ora, espera e recebe. E eu orei e esperei nada. E eu falei assim: pai,
Na verdade, eu falei com Deus, eu fechei os meus olhos, por quê? Eu sabia que se o remédio humano não tinha tirado a minha dor, e o remédio dos remédios, que é a oração, a minha primeira e única solução, não curou a minha dor, eu tinha no meu coração que Deus estava querendo me levar. Porque já estava difícil para mim respirar de tanta dor. Eu fechei os meus olhos então e falei assim: Deus, eu sei que o Senhor vai me levar, mas eu vou me despedir do meu pai. Me dá só mais um respirozinho para eu poder me despedir. Eu me despeço e o Senhor pode me levar. E eu chamei o meu pai e falei assim: pai, as pessoas falam que eu sou forte. As pessoas falam, pai, que eu sou guerreira. Mas eles são todos mentirosos. Ei, quantas vezes alguém não veio para você e falou assim: nossa, você é tão forte. E você olhou para si mesmo e falou assim: mal sabia ela que eu tô só o pó. Quantas vezes alguém não veio para você e falou assim: você é guerreira, e você estava ali sustentado igual um boneco assim, daqueles que é sustentado assim, sustentado pela mão de Deus. Era assim que eu estava me sentindo. Falei: pai, eu sou fraca e eu vou morrer. E ali o meu pai olhou para mim e falou: filha, antes de você se entregar, vamos fazer o seguinte, vamos chorar. E eu falei: pai, mas o que chorar vai adiantar agora? Ele falou: eu confesso que de quando nós chegamos eu não chorei para te dar forças, e eu sei que você não chorou para me dar forças, mas chorar não é feio, não é vergonhoso. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes nós, na mais profunda amargura da nossa alma, falamos: Jesus, eu preciso de um consolo. Mas essa mesma pessoa que clamou pelo consolo não derrama uma lágrima na presença de Deus. Meu Deus. E ali, o meu pai falou: vamos chorar? Vamos nos derramar para que ele mande o consolo? E eu falei: vamos. Então nós começamos a chorar. E quando não tínhamos mais lágrimas, eu olhei para ele e falei assim: papai, sabe de uma coisa? Já era manhã, passamos a noite toda, a madrugada, e amanheceu. Falei: mas Deus é tão maravilhoso. Você não entendeu? Eu olhei para o papai e falei: papai, Deus é tão maravilhoso. Alguém está pegando? Eu falei: papai, Deus é tão maravilhoso. Ele olhou para mim com essa mesma cara de dúvida que muitas pessoas me olharam e falou assim: filha, por que você está falando isso? Como quem diz: você não está vendo a situação que nós estamos passando para você dizer que Deus é bom? Dentro dele, quando ele dava testemunho, ele dizia que ele questionava Deus e falava: Deus, passa a dor dela para mim, ela é apenas uma criança, 6 anos, não fez nada, ela não merece passar por essa dor. Passa a dor dela para mim. E aí eu falava: mas pai, Deus é tão maravilhoso. Ele falava: por quê? Eu falei: porque os médicos fizeram de tudo e não diminuíram a minha dor. Mas nós oramos, choramos e esperamos, e Deus acabou de tirar a minha dor todinha. Aleluia! Nós oramos, choramos e esperamos. Glória Nós a Deus. oramos, choramos e esperamos. Ei, na vida nós passamos por processos, aleluia. Nós passamos por processos, e já falei aqui: processo não se pula, se passa. Não tem como você querer pular os processos na qual a vida te coloca, na qual o Senhor te coloca, porque os processos eles servem para te fortalecer, para te amadurecer. E quando você pula lá na frente e ele se repete, você se pergunta: mas Deus, por quê? E dentro do processo que nós passamos, existem etapas. Dentro do processo é preciso ter oração, porque sozinho você não consegue. Dentro do processo é preciso ter choro, porque além dele quebrantar o coração, ele derrama o consolo. E dentro do processo é necessário ter a espera, porque as coisas, embora nós queremos, não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus. Aleluia. Choro, oração, choro e espera. E ali eu falei para ele: mas papai, eu estou com sono. O senhor ora para eu dormir? O senhor canta para eu dormir? E ele falava que aquele momento era o mais difícil, porque ele não tinha voz nem para falar, quanto mais para cantar. Quem é pai ou mãe pode imaginar a situação de você ver o seu filho sofrer e você não poder fazer nada. Só que eu falei: canta aquele hino daquele jeito, que era um jeitinho nosso de conversar. E ele falava que aquele era fácil, porque ele não precisava falar, melodiar muito bonito. Ele apenas, sabe, naqueles dias que você não tem mais choro, não tem mais voz, só sai o gemido da alma. Fecha os teus olhos, por gentileza. Ele começou a cantar assim, ó, exatamente dessa forma.
Aleluia. E quando ele olhou para mim naquele momento, eu já estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus. No outro dia eu acordei, peguei a minha cadeira de roda e falei: papai, vamos falar desse Jesus maravilhoso. Ó. E nós fomos. A dor eu já nem lembrava mais. Porque a palavra de Deus se cumpre, como diz em Salmos 30, verso 5, a parte B, que o choro pode durar uma noite, Mas a alegria. mas a alegria vem pela manhã. E ela veio. Vai chorar, mas a alegria ela é certa. Ele não diz talvez virá, ele diz a alegria vem. A alegria vem, o dia da sua vitória vem, o dia da bonança vem. A prova vai passar, vai chorar, vai doer, vai machucar, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Passou-se um tempo, eu recebi alta, mudei de cidade, mudei para o interior. E eu fiquei um tempo sem voltar lá no hospital, porque o médico estava estudando o meu caso. E então, depois de uns anos, eu olhei para a minha cabeça e apareceu uma mancha preta, como se fosse um coágulo de sangue. E eu voltei no hospital, fiz os exames para ver o que era, e o médico falou para mim: Taunay, fica tranquila, porque é só um câncer. Só que tem um porém. Se você não tratar, esse câncer vai se expandir. E ele vai chegar no crânio. E a gente vai ter que lixar a sua cabeça e fazer novamente. Só que agora a gente não tem mais de onde tirar a pele e a carne para refazer a sua cabeça, porque já deu errado uma vez. Sua cabeça vai ficar exposta e você vai virar óbito. Então eu vou te dar 1 ano para você se cuidar. Você volta daqui 1 ano na data marcada. E se você não voltar, a gente passa a sua vaga para outra pessoa, porque nós não cuidamos de cadáver. E eu fui embora. E no caminho eu olhei para o meu pai e falei: papai, o senhor ouviu isso mesmo que eu ouvi? Ele falou: ouvi. Falei: é câncer, pai? Ele falou: é. E em casa, eu falando com Deus, eu falei: Deus, eu nem venci minha primeira luta ainda, o senhor já está me passando pela segunda. Deus, eu não sei se eu vou aguentar suportar, pai. Mas aí eu lembrei que eu pregava muito sobre adoração, sobre ser um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que não adora de acordo com os seus sentimentos, aquele que não adora de acordo com a sua situação, porque sabe que a adoração não é para si, mas para o Deus Todo-Poderoso. E eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou viver o que eu prego, eu vou adorar. E eu fui adorar. E quando eu cheguei no templo, estava adorando, um jovem olhou para mim e falou: Taunay, Deus mandou te falar que é Ele, o próprio Deus, e não o homem quem cuida de ti. Ei, eu repito para você: Aleluia. é o próprio Deus. Não é médico, não é advogado, ei, não é professor, não é juiz, é o próprio Deus. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, sua esposa, é o próprio Deus que cuida de ti. Ele não diz: não temas porque seu irmão é contigo. Ele diz: não temas porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Aleluia. E eu fui para casa e falei: sim, é Deus que é meu médico. Chamei os meus pais e falei: olha, vamos manter um segredo entre a gente. Nem os meus irmãos vão saber disso. Eu vou viver como se eu não tivesse esse câncer, porque eu não nasci com ele, ele não pertence a mim. Passou-se um tempo, os meus pais começaram a orar, porque eu ainda tinha meu apontamento lá no médico. Os meus pais começaram a orar e eles clamando pela minha vida todas as noites. E eu comecei a me sentir mal por ver o quanto que eles sofriam por mim. Então eu chamei uma amiga e falei: olha, os meus pais não estão preparados para ir comigo no hospital. Eu aguento a pegada, mas eu acho que eles não vão aguentar ouvir o que os médicos têm para falar. Vamos comigo? Vamos. Eu acho interessante que muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que vão ser como Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, eles tinham uma amizade muito linda. E a Bíblia diz que teve um momento em que Davi, as pernas dele já estavam cansadas, não funcionavam muito bem.
Jonatas o segurou para que ele lutasse. Jonatas um dia foi às pernas de Davi. E muitas vezes Deus coloca pessoas do nosso lado para ser as nossas pernas quando não conseguimos andar. Eu aprendi que existem 3 formas de nós alcançarmos o milagre. Uma é quando Deus quer, a outra é quando você quer e a terceira é quando alguém intercede por você. Olha aí. Agradeça a Deus por pessoas que Deus colocou na sua vida, que mesmo quando você não acredita no seu milagre, Ele te pega pela mão e fala: eu acredito por você. Porque o milagre, Deus é certeza que Ele quer, mas Ele ainda vai pôr pessoas para falar: você não acredita, mas eu acredito. Você não consegue, mas vamos lá, que a gente vai juntos. E ali nós começamos a orar, eu e minha amiga, todos os dias. Faltavam 2 meses. Quando chegamos no hospital, o médico me chamou numa sala, me deu um papel e disse assim: Taunay, leia. Eu li, ele saiu. Ele voltou depois de 30 minutos e falou assim: você entendeu? Eu disse: não. Ele falou: neste papel está dizendo que você não tem mais câncer e nem probabilidade de ter futuramente. Mas Taunay, aleluia.